Todo mundo que está num relacionamento sabe, não existem garantias no amor. Se eu estou num relacionamento, e mesmo que eu confie muito nessa pessoa, essa pessoa é um ser humano e ela pode errar. Então, a gente não pode estar na garantia, achar que vai existir um dia um homem que eu vou confiar 100% e que agora, quando eu achar esse, aí eu posso me relacionar. Porque se você esperar essa pessoa, você nunca vai se relacionar. Porque aqui nesse planeta só temos seres humanos. Infelizmente, eles podem errar sim. O que é que significa confiar sem medo, me entregar? Qual é o medo? O medo é abandono e traição, né? Traição tanto de ficar com outra pessoa como mentiras, assim, né? Então, veja, isso coincide muito com até aquele livro que tem as 5 feridas emocionais, né? E você percebe que essas feridas, elas são feridas que já existem. Portanto, as pessoas que estão com medo de ir para um relacionamento é porque estão feridas e não dão conta de ninguém mais fazer mais um arranhãozinho naquela ferida, porque já está aberto ali, né? Como eu sempre mostro, né? Se eu estou aqui com a minha mão sadia e eu dou uma arranhão, não? Dou uma arranhadinha aqui, aconteceu nada. Mas se isso aqui está em carne viva e eu dou uma arranhadinha, o meu filho Adam, que é sempre assim, né? Quando ele está com algum machucado, Deus me livre, né? Chegar perto para tentar passar alguma coisa, ele não, esconde a mão, ninguém pode chegar perto da mão dele. É a mesma coisa, gente. Então, o que está acontecendo com essas pessoas que estão falando, estou com medo de me entregar, não consigo que ninguém chegue perto da minha ferida. Ou seja, tem uma ferida aí em carne viva. E isso precisa ser olhado. Então, qual é o seu maior medo? Rejeição? Tem uma ferida de rejeição. Qual é o seu maior medo? Abandono? Tem uma ferida de abandono. É importante olhar para isso, porque não existem garantias no relacionamento, não existe uma pessoa perfeita. Agora, se você tem uma ferida aberta, a vida quer a sua cura, grandes chances são de que você vai ter uma pessoa que vai cutucar justamente essa ferida se você se relacionar. E às vezes a pessoa fala assim: ah, não, então não vou me relacionar. Deus me livre, negócio, deixa quieto esse negócio, não vou me relacionar mais. Só que o problema é que não tem como fugir. Você vai se relacionar no trabalho, né? Eu estava falando até com uma mentorada falando das questões que ela está vivendo no trabalho. Então a gente foge do relacionamento com um parceiro amoroso, mas acaba sentindo essa rejeição no trabalho, sentindo esse abandono no trabalho, em alguma forma, com a irmã, com a mãe, com a tia, com a prima, com não sei quem, de alguma forma eu vou ficar revivendo essa ferida. É importante a gente saber que não é o relacionamento nunca vai ser essa garantia total. O que eu preciso é curar essa ferida para que, se tiver um arranhãozinho, eu não vou gritar de dor. Primeira coisa, ter consciência de que eu tenho uma ferida ali ainda, e que essa ferida não tem nada a ver com as pessoas do meu momento presente, e sim com o meu passado. Então, a primeira coisa é que se eu quero ter um relacionamento feliz com um homem, eu preciso olhar para a relação com meu pai e com a minha mãe. Como está essa relação dentro do meu coração? Não importa se você fala com eles, se não fala, se eles são falecidos, se não são. Dentro do meu coração, quando eu lembro da minha mãe, vem leveza, amor, ou vem alguma coisinha assim meio desconfortável? Então, se pergunte isso. E meu pai, mesma coisa. Porque senão, realmente vai vir pessoas que vão trazer à tona novamente essas feridas. E é difícil, é difícil. Gente, esse livro recomendo demais, já recomendei várias vezes, mas vou recomendar novamente, né, para reforçar, porque ele vem trazendo, falando desses portais para a vida, né? Que é começa pela mãe, portal número 1, né? Nosso primeiro relacionamento, portal número 2, o pai, e depois o portal que te leva a Deus, como portal aí de salvação, como portal de vida feliz, de vida plena, né? Então, nós nascemos em determinada família para purificar nosso karma. E essa purificação é o que possibilita que nos alinhemos com o nosso Dharma, ou seja, o nosso propósito da nossa alma. Quando essa clareza chega, perdoamos e agradecemos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Isso, gente, tem pessoas que acreditam em reencarnação, tem pessoas que não acreditam. Acredite na sua crença, não quero mudar a crença de ninguém aqui. Mas, se você acredita em outras vidas, você imagine que
especialmente num planeta com tantos e tantos anos de guerra. Parece que tem documentado que de todos os anos da civilização, tinha 30 anos somente que não teve guerra, e o resto teve muita guerra. E as pessoas eram muito, né, muito brutas e tal, muito resolviam tudo no facão, tudo na faca, não sei o quê. Se você acredita em reencarnação, imagine que todas as coisas boas e as coisas ruins que a gente faz, e se você não acredita em reencarnação, imagine nessa vida. Tudo de bom e tudo de ruim que a gente faz é como se a gente estivesse colocando num banco. Débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. E quando a gente vem entrar nessa vida, a gente tem uma oportunidade de limpar aí os nossos débitos. Ou de, não só eu vou entrar numa família difícil porque eu tenho débitos, às vezes eu venho porque eu quero, de fato, treinar a minha transcendência, a minha amorosidade, ajudar meus pais, enfim, não tem, né, como saber exatamente qual é o teu caso, né? Eu falar que qual que é o teu caso. Mas o fato é que nada é por acaso e que os pais que você nasceu são os pais certos para você, para o teu propósito, para o propósito da tua alma. Então, quando a gente entende isso, que não tem acaso, que não tem vítima, que não tem, a gente agradece, perdoa, a gente agradece a oportunidade de poder transcender, de poder colocar amor naquela relação que às vezes foi tão difícil. Nossa, gente, eu falo com as mentoradas, às vezes elas me contam histórias, né, de infância que eu fico assim, uma dor no meu coração de escutar as histórias, porque realmente tem gente que passa histórias muito difíceis, mas a gente precisa olhar para isso como uma oportunidade de expandir o amor, de colocar um ponto final em muitas coisas difíceis, em muitas falta de amor, colocar amor, encerrar esse ciclo na nossa família, na nossa vida. Então, são oportunidades que nós temos de transcender, de realmente superar isso. E como eu sempre falo, né? Quando eu vou na academia, se eu não levantar peso, não crio músculo. O que cria músculo é eu colocar peso ali numa quantidade suficiente que seja difícil levantar. Meu personal ontem falou isso. Ele falou, tá difícil? Eu falei, tá. Daí ele falou, então tá tudo certo. Deus não dá o frio maior que o cobertor. Aquela situação difícil, às vezes a gente tem que fazer meio parcelado, né? Então, às vezes o que acontece, tem gente que às vezes faz sessão comigo e me fala assim, Priscila, eu não lembro nada daquilo. Nossa, eu nem lembro daquela pessoa, nem lembro daquela relação, nem lembro da relação com meus pais, não lembro nada da minha infância. Isso é um sintoma de quem sofreu muito e que precisou colocar concreto em cima para não ter que ficar lidando com todas as emoções difíceis. Só que uma hora, se eu quero de fato transcender na minha vida, não é só para relacionamento amoroso, gente. Se eu quero de fato superar isso, colocar gratidão, amor no meu coração, amor pelas pessoas, viver feliz, eu vou precisar tirar esse concreto e limpar essa confusão que tem ali embaixo, limpar essa sujeira que está me incomodando. E as pessoas que colocam muito concreto em cima daquilo que doeu muito, então seja relação com os pais, seja um relacionamento muito doloroso, elas param de sentir, elas se desconectam das suas emoções, se desconectam daquilo que elas sentem. E isso realmente é um grande problema quando eu vou me relacionar, porque primeiro, se eu quero confiar em alguém, eu preciso confiar em primeiro lugar em mim, naquilo que eu estou sentindo quando eu estou com a pessoa. Então, quando eu estou com a pessoa, eu posso examinar aqui, como é que eu estou sentindo? Estou sentindo leveza de sair com essa pessoa ou tá um troço que está, sabe, engasgado aqui dentro de mim? Se tem esse troço engasgado dentro de você, você já sabe, não, essa pessoa não tá fluindo, o negócio não tá muito certo aqui. Esses negócios que ele falou aqui tá muito bonito, mas aqui dentro não passou verdade. Então, quando eu estou bem conectada com o que eu sinto, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, eu sinto tudo. Eu sou assim, eu sinto tudo, 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 tudo. E às vezes é até difícil, né? Porque as emoções estão muito à flor da pele. Então, às vezes, qualquer coisa assim que tem muita verdade já me emociona, assim, às vezes é até difícil de falar. Então, é complicado, às vezes, ficar tão assim na sensibilidade. A nossa percepção fica muito poderosa para captar o que é verdade, o que não é. Então, a primeira pessoa que você precisa aprender a confiar
é em você, nas tuas percepções com relação às outras pessoas. Só que para isso, você não pode ter um monte de concreto no teu passado. Você tem que estar curada ali, né, com as suas emoções, com as suas feridas, porque senão não tem como você estar acessando tanto assim a tua sensibilidade. Porque se você tiver tão na sensibilidade e tiver algo que dói muito lá, você vai sentir muito. Então você evita sentir, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muita clareza. E aí, às vezes as pessoas falam: "Ah, eu quero tanto relacionamento, não aparece ninguém, não aparece ninguém, não aparece ninguém". Quem fica sozinho é quem quer ficar sozinho, porque eu não quero acessar fortes emoções, não quero acessar emoções que estão enterradas em concreto lá do meu passado. Então, se você quer acessar as suas fortes emoções, você vai precisar olhar também para o seu passado e buscar a cura. Continuar a ler mais um pedacinho. Quando essa clareza chega, perdoamos e agradecemos, mas para isso precisamos ter essa coragem de olhar nos olhos dos pais e nos permitir sentir. Enquanto estamos inconscientemente identificados como a criança ferida, ou seja, a criança que não se sentiu amada, os pais são uma ameaça para nós. Com isso, desperdiçamos a vida reeditando feridas infantis, o que significa que continuamos repetindo a miséria da infância nos nossos relacionamentos. Inconscientemente alimentamos uma esperança mágica de que as coisas sejam diferentes dessa vez. Mas sem consciência, esse processo só leva a novas e retumbantes frustrações. E chegamos a achar que não merecemos ser felizes, que a vida é mesmo um grande inferno. E nesse estágio, ela realmente é. Essa é a grande ilusão, enxergar esse mundo como um inferno. Então, muitas pessoas vão começar: o mundo está perdido, as pessoas são todas más, isso aqui é um inferno. Realmente se sente assim. E aí ele coloca aqui: mas eu afirmo que é possível viver o céu aqui na Terra, nesse corpo. Isso é uma questão de consciência. Se pudermos expandir a consciência a ponto de não nos identificarmos com o que é transitório, experimentamos o céu na terra, mesmo que a situação ao nosso redor seja infernal. Para chegar a esse ponto, precisamos estar em um sistema purificado, que significa estarmos livres de pactos de vingança que sustentamos primeiramente, então, pactos de vingança inconscientes que sustentamos primeiramente contra nossa mãe, depois contra nosso pai, contra irmãos, tios, avós, todos aqueles que acreditamos que nos impedirmos de sermos nós mesmos, aqueles a quem acusamos de terem bloqueado o fluxo da nossa energia vital. E aí ele fala que não é possível abrir o terceiro portal, que é Deus, sem estar em harmonia com pai e mãe.